Hello guys, how are you? Today I would like to talk about how to be fluent in English, to get a better conversation with friends around the world, and be better every day with your English language. Então pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre como ser fluente em inglês. Então você deve estar pensando que eu vou falar algo muito complicado e que isso é algo muito difícil e que você vai ter que estudar muita gramática e tal. Só que o que eu tenho para dizer hoje é algo muito simples. Desculpa decepcionar vocês, mas é algo muito simples mesmo. Mas que não é fácil. Você vai ter que se empenhar um pouco. Mas te garanto que vai ser muito melhor do que ficar 8 horas por dia estudando gramática da língua inglesa. Então, te garanto que vai ser muito melhor que isso. Então, para me explicar melhor isso, vamos vir aqui no meu cartaz aqui que eu fiz e que vai esclarecer muito a sua maneira de pensar sobre como estudar inglês. Então veja bem, ó, como ser fluente em inglês. Veja, primeiro a gente tem que saber o que é ser fluente. O que é ser fluente? Ser fluente é entender 80% do inglês falado. Isso mesmo, inglês falado. Não é gramática ou escrita, é inglês falado. Porque esse é o principal objetivo de uma língua, aprender a falar. Você não precisa nem aprender a ler e escrever, mas tem que aprender a falar. Mas para que você possa falar, primeiro você tem que entender. E aí você consegue falar. Eu posso te dar um exemplo aqui. Você tem alguma coisa aqui no Brasil que você ouve um amigo falar para você e que você, se você quisesse tentar falar depois do que ele falou, você não conseguiria? Tudo que alguém falar para você aqui, você consegue ouvir, entender e logo em seguida você consegue falar do mesmo jeito. Por quê? Porque você entende. E consequentemente consegue falar. Então, primeiro você tem que entender 80% do inglês falado. Mas daí, como você vai fazer isso? Você tem que então estudar, não para conversar, mas sim para entender. Então, 80% dos seus estudos deve ser para entender o inglês. 80%. Você deve ouvir mais e falar menos. É por isso que você tem duas orelhas e só uma boca. Você precisa, preste bem atenção nisso, você precisa ouvir mais e falar menos. Como? E os outros 20% vai ser focado em conversação. Então tem um outro vídeo que eu fiz aqui, no canal aqui, vocês podem procurar, que vocês tem alguns sites na internet que você pode praticar
conversação com falantes nativos, fazendo um intercâmbio linguístico. E 5% deve ser focado na gramática. Mas isso você vai fazer, mas você só vai usar essa gramática em últimos casos, como eu expliquei em outros vídeos. E, veja bem, você só pode falar se você ouve alguém falando e entende. Aí você consegue falar de forma natural, espontânea, sem pensar. Porque, imagina, se você tiver que estudar as regras de gramática para poder aplicar isso na conversação, então você vai ter que primeiro pensar como montar as frases para depois falar. Isso seria muito cansativo e um processo um pouco demorado. E aí você... E isso que a conversa ia ser bem lenta. Mas você não precisa fazer isso. Tem que ser algo espontâneo, natural. É como se alguém estivesse te fazendo uma pergunta. Perguntar para você. Fazer uma pergunta para você. Você logo de cara responde, você não pensa muito no dia a dia, né? Então, por quê? Porque você não depende da gramática. Porque de tanto você ouvir outras pessoas falando, isso já entrou na sua mente de forma inconsciente e você nem precisa mais pensar, você simplesmente entende o que as outras pessoas estão falando e aí você consegue falar. Então, é só isso. Só isso. Mas daí você deve estar perguntando assim, como então que eu vou conseguir entender o inglês falado? E aonde eu vou escutar o inglês falado? Com os filmes. Você escuta inglês falado com filmes. Com filmes, com música, pela internet, através de rádios internacionais, vídeos no YouTube de canais em inglês, né? E como entender, daí isso já é um vídeo para a próxima aula. Como entender, como estudar para entender o inglês falado, daí isso já é um vídeo para a próxima aula, para não ficar muito extenso. Mas, resumidamente, como você vai ser fluente em inglês? Entendendo 80% de que uma pessoa fala. Então, o seu estudo deve ser focado em listening, ouvir e entender. E aí você consegue ser fluente em inglês. Então, espero que você tenha entendido. E logo aqui abaixo na descrição do vídeo, eu coloquei um link para você se cadastrar na nossa lista de e-mails e receber conteúdo gratuito e exclusivo. Aproveite porque é de graça. E sinceramente não sei até quando a gente vai continuar colocando conteúdo gratuito aqui. Então tenha um bom proveito porque é de graça, né? Bye bye. See you in the next video.